Aí vou te colocar como anfitrião, meu amor. Listo, mi amor. Listo. Bueno, vamos a ver desde dónde las personas nos están viendo hoy. Por favor, escriban la ciudad donde están y el número uno si es la primera vez que están. Por ejemplo, Marlene puede decir que es la primera vez, que ella es estudiante, ya casi se gradúa y ahí está. A ver qué más caras conocidas. Humberto, Socorro Cervantes de Las Vegas. Abram câmara para verlos. A ver, Bogotá, As caritas, Maribel, desde San José de la Ceja, New Jersey, a Marlene, Sandra, Florida, Kate. Orlando. Kate está Hola Ingrid, estás en trabajando. Orlando, Ingrid. Te anda más que, mejor dicho, no digo lo que decimos en Colombia. Bueno, lo puedo decir más disimuladito antes de entrar en confianza. Anda más que un perro con tres huevos. Ay, hola Lilia, desde Santa Marta. Ai, que Graduada también de la lindo! formación en constelaciones. Liliana desde New York. Pero ¿cuál Liliana es? A ver que no le vi la cara. Eh, bueno. Ah, también está Kate Mariluz, pero está con la cámara editando. apagada. Kate Bueno, editando. un montón de gente conocida. Y a ver, yo veo en el chat quiénes son los que están por primera vez. Sarasota, Desde Tampa, primera vez. A ver, yo veo número uno, Anabel, Miami, primera vez, Maciel, Bogotá, Cincelejo, uno. Desde San José de la Ceja, New Jersey, México, Florida, Orlando, Sarasota, Miami, Naples, Miami, New York, Miami, perfecto, excelente. Venice, Florida, ok, perfecto. Está trabajando, pero puedo escuchar, excelente. Eso está perfectamente bien, Katy. Maciel, uno desde Miami, Sarasota, Lilia desde Santa Marta, primera vez. Bueno, también es la primera vez mía. Bueno, com eh, esse grupo sim, verdade? ¿cómo, mi amor? Com este grupo sim. Ah, con este grupo, no, comparte este grupo, sí, con otro. Carlos também. Carlos está nos vendo desde onde? Carlos Olivares. Carlos Olivares. Ah, deixa eu recordar a uma pessoa acá. Bueno, vamos a dar 3 minuticos más para que la gente acabe de entrar. Que hay gente que me dijo que iba a entrar un poquitico. De Miami. Támara, hola Támara, un placer verte. Lisette, ¿quién más? Lisbeth. Eh, bueno, eh, entonces, Vou ver se Valéria está acá. Linda, yo te voy a presentar a ti y, y después tú me presentas a mí y así nos Ai, vamos não, dando meu cuenta amor. cómo es que somos el uno y el otro. Não, eu prefiro apresentar-me e tu se apresenta. Ah, bueno, entonces empiezas tú, mi amor, que eres la dama de honor. Para los que no sepan, hay algunas personas aquí que estudian, bueno, no, mañana voy a tener otra charla que es con la gente más de Colombia, pero yo siempre a Reyán, a mi amada Reyán, la presento como mi amante. Y la gente dice, ¿la amante? ¿Cómo así? Oiga, ese plato de comida de Katy se ve como provocativo, Aham, huevos, também. carne. A No, menos primeira mal ya coisa comí. que eu mirei, já estou com hambre. Ok, bueno, siempre presento a Reyán como mi amante porque hemos peyorativizado el término de amante. ¿Cómo se le dice a una persona que está estudiando? Estudiante. ¿Cómo se le dice a una persona que está caminando? Caminante. Entonces, a una persona que está amando se le dice amante. Entonces, ahí les presento esa brasilera hermosa. Ella está, nosotros estamos en el mismo lugar, solo que en 2 habitaciones distintas para poder fluir mejor y que tengamos ahí más espacio. Y ella aprendió a hablar portupaisa. Ella no Como é, habla meu amor? portuñol, Juntos, pero sino não revoltos. portupaisa. ¿Cómo, mi amor? Juntos, pero não revoltos. Juntos, pero ahorita nos vamos a rejuntar, no te Por preocupes. isso Ahora que voy y la hablo saludo desde allá. portupaisa. 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 Muy bien. Bueno, mis amores. Entonces, para los nuevos, me gusta siempre que aprendo a pronunciar mi nombre, es Rejane.
Não é Regina, não é Rede, é Rejane, Rejane. Soy brasileira, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando hablo, busco hablar. ¿Qué me visitas, mi A amor? ver qué es lo que va a hablar usted, a ver, a las espaldas. Oh, tú sumiste. Ah, ya, vea, eso es magia. Desaparezco y aparezco. Bueno, sigue linda. Y vamos para allá. Entonces, digo sempre que vamos aprender algumas palavritas em português, verdade? Porque quando me emociono, me vai o espanhol e me comunico em português. Ou como diz Ramiro, português. Então, sou psicóloga. Este ano estou fazendo 30 anos, Deus meu, quando eu miro, não, de que me graduei, que trabalho como psicóloga. Luego que me graduei, comecei a trabalhar em empresas, tinha a clínica à noite, atendia empresas. Eu trabalhei 27 anos como consultora empresarial na área de sucessão em empresas familiares e também na área de relações e liderazgo. Então, buscando ferramentas para trabalhar com tudo isso, acabei fazendo a formação de psicodrama, porque me encanta o teatro. Y después venía a conocer las constelaciones, ¿verdad? Que también es una rama que Bert Hellinger bebió de esta fuente, ¿no? De Moreno, de psicodrama. Eh, Empecé um trabalho muito lindo com os fundadores de empresa, não? Eu hice uma formação em Itália por vários anos de liderazgo em la parte de empreendedorismo. E depois me encontrei com a biodança, que muitos me conhecem, não? Que é um trabalho de expressão de nossas emoções através do movimento corporal, não? Então, é uma formação larga, são 4 anos, estudando com médicos, bioquímicos. Então, estudamos os micromovimentos, os restos que provocam em termos de bioquímica, né, na corrente sanguínea, e que isso nos hace sentir, verdade? Então, é um trabalho muito lindo que me encanta em nossos retiros, em nossos workshops, sempre há biodança, há constelações. E há 10 anos me encontrei com as constelações, desde com Ramiro, não? Tive uma experiência de constelações, mas eu estava no meio de minha formação em biodança e não parei bolas, não? Aquelas coisas que não é o momento. Por isso que é muito lindo, não? Decimos, não? As constelações, a biodança, que são terapias sistêmicas, elas são para todas as pessoas, pero muitas vezes não é o momento das pessoas, não? As pessoas estão mais enfocadas em entender as coisas, em buscar o entendimento mental. Eu tive esse momento, não? Eu sou master em programação neurolinguística. Eu tenho várias formações, 3 formações em neurociência, metafísica. Então, eu sou uma mulher de fases. Não só fases de emoções, pero fases de interesses, não? De conhecimento, de ferramentas. E então, há 10 anos, Ramiro e eu estamos juntos, depois ele conta a sua versão. E começamos a fazer constelações e criamos um método nuestro, ¿no? Que involucramos também a biodança. Ramiro vai falar da Gestalt, ¿no? Que é um movimento de integração também. Usamos músicas para provocar emoções. Então, foi uma comunhão de interesses, ¿no? Además del corazón, de interesses comuns, e agradecemos ao universo, porque eu já trabalhava com parejas, Ramiro também, eu sou terapeuta, não? E nós outros, e tem um trabalho muito lindo, há 15 anos com mulheres empresárias, não? Muitas vezes deixamos, nos tornamos muito mental, não? E como sou sexóloga, a energia é uma única. Se tu põe todo em la cabeça, falta abaixo, não? Então, temos disfunções sexuais porque nossa energia está em qualquer coisa menos em la presença corporal, em sentir, em la capacidade de entregar-se. Então, de aí estudei a parte de sexologia, não?
para trabalhar também, não só com mulheres, mas também com homens, pero sempre com esta mirada não em el problema. Hoje vamos trabalhar traumas, não? Então, vamos explicar um pouco como trabalhamos com os traumas, que é não mirando ao trauma, não llenando as pessoas de vida, de vitalidade, de ímpeto, de goze, que automaticamente a energia que está aí contenida, sostenendo o trauma, vá sendo direcionada à la vida, não? As coisas que que são fluídas em la vida, não? O trauma é algo fijo que está aí como um estampido no passado que te como um agujero negro, não? Que te magnetiza a mirar la vida através de las gafas deste trauma, não? Como se for ali aquelas gafas. E quando nós outros empezamos a trabalhar, llenar as pessoas de vida, essa energia vá para querer experimentar coisas novas, correr riscos, ser curioso, sair do rutinário, não? Então, é muito lindo, porque isso tudo é sexualidade, que vamos conversar um pouquinho mais de conceito. Sou madre de uma hija de 32 anos, que está também por acá, casada. E não veo a hora de ser abuela, pero aún não sou. Tiene Sou de mí porque emprestada, não? soy Eu sou abuelo. emprestada. Diga, meu amor. Que tienes envidia de mí porque yo ya soy abuelo. Sí, de dos. E Bueno, pero tú teremos a también. mesma idade e aún não sou abuela. Ah, sí. Que yo empecé más rapidito porque mis hijas tienen Aham. 36 y 35 años. Y mi hijo varón de 17 ya para 18 años. Bueno, Linda, ¿te faltó algo más para presentarte? Não, No dijiste que si eras mi amante. tu já disse. Ah, yo dije, ok, pero es que tú no lo tienes que reafirmar, mi amor. Bueno, entonces, ¿me presento yo entonces, Linda? Perfecto, bueno, varias cositas. Primero que todo, sí, me voy a presentar un poquito sobre mí, sobre lo que la persona que soy yo, cómo me he formado, cómo conocí a esa belleza de brasilera. Eh, entonces, sobre todo para las personas nuevas que no nos conocen, ambos somos psicólogos, sexólogos. Ya ella mencionó de que he trabajado con la Gestalt. Yo tuve la fortuna en un crucero donde Reyán estaba dando clases de biodanza. Ella estaba allí y yo fui su estudiante y ella se aprovechó de mí, o sea que se aprovechó del estudiante. Eso es falta de ética. Yo estoy que la demando y la tengo amenazada con eso, de que la Já voy hace a... 10 anos, já hace No, mais que. mi amor, eso no caduca, mi amor, y eso es una cosa muy delicada, porque usted no tenía por qué aprovecharse del pobre estudiante que yo he sido, ¿cierto? De mi inocencia, de mi ingenuidad y mi vulnerabilidad. Pero bueno, vamos que ahí ya tengo cada vez más testigos de que así fue. Bueno, nosotros hicimos una encuesta en los dos chats que tenemos. En uno tenemos cerca de 1000 personas, en el otro tenemos como 300, no sé cuántas personas, y E em minha preguntamos, comunidade também, verdade? Tenho aí em minha comunidade 3.000 mulheres. exacto, entonces se hizo una encuesta de qué temas querían, si sexualidad y constelaciones familiares o salud y constelaciones familiares. Entonces la gente primero votó para que trabajáramos el tema de sexualidad y constelaciones familiares. Y ya más adelante estaremos hablando de salud en otra charla que demos así gratuita. Entonces vamos a estar dando sobre salud y constelaciones familiares. De hecho, también les estaba mencionando, mañana vamos a tener un trabajo muy lindo también con Tarso sobre sanando tus vínculos, sanando tu historia, o sanando tu historia y sanando tus vínculos. Pero bueno, la charla de hoy vamos a enfocarla de la siguiente manera. Vamos a abordar una parte teórica. Si nos da tiempo, podemos, yo tengo una meditación sobre traumas sexuales. Si no la alcanzamos a practicar, se las envío por el chat para que cada uno la haga. Es una meditación que a la gente le ha gustado bastante y que preparé especialmente sobre traumas sexuales heredados. Vamos a hacer un abordaje un poquito teórico, histórico y posteriormente escuchar sus preguntas. ¿Por qué? Porque es bien importante fluir desde esa perspectiva. Entonces, hablar de esos aspectos.
hay personas que ya han estado en constelaciones con nosotros, han sobrevivido, son masoquistas, vuelven con nosotros. Levanten la mano los que han estado en constelaciones con nosotros, así en la pantalla. E aqui estão também pessoas que vão conosco para a Grécia, não? Em maio. Sí, 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 ahí está. Hacemos retiros, há pessoas que já foram conosco a Egito, Ajá, Machu Picchu. perfecto. Bueno, Linda, ¿quieres empezar tú o empiezo yo, mi amor? Pode pensar, meu amor. ¿Puedo empezar? Sim. Ok, perfecto. Bueno, Margelle, querida, besitos, Leila, também. Eli, acabamos de llegar ayer de Honduras, que estábamos Besos. de renacer y Eso. constelaciones familiares, porque se hicieron unas cosas bien, bien interesantes. Bueno, Glória Luna, mira, a Glória também esteve conosco em Egipto. ella estuvo con nosotros en Egipto. En el trabajo, por eso no lo puedo presentar. Pero Ok, saludos. está no trabalho e não pode abrir câmera. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito porque hay gente nueva que nunca ha estado en constelaciones familiares, que no tienen ni idea de lo que son las constelaciones familiares. Entonces vamos a hacer una pequeña, hablar un poco de las constelaciones familiares. Vamos a hablar un poco sobre cómo se relaciona la sexualidad y las constelaciones familiares. Mi amada Reyán y yo estuvimos en un congreso de sexología en una universidad en Puerto Rico, donde nos dieron la oportunidad no solamente de hacer una ponencia, sino que Evelyn dice que sobrevivió a las constelaciones. Bueno, no solamente hicimos una ponencia, sino que nos dieron la oportunidad de hacer un taller que fue bastante profundo y de mucho movimiento para las personas. Nosotros trabajamos las constelaciones familiares. Para los que no conocen, las constelaciones familiares son desarrolladas por Bert Hellinger, pero a nosotros siempre nos gusta hablar también de Alejandro Jodorowsky, porque son dos personas coetáneas y que el uno en Chile y el otro en Alemania, en Europa, empezó a desarrollar Bert Hellinger lo que eran las constelaciones familiares y Alejandro Jodorowsky lo que fue conocido como la metagenealogía o la psicogenealogía, que trabajan muy similares. Mi amada Reyán y yo, pues también con los estudios que tenemos, Reyán con lo del psicodrama, yo desde la Gestalt, pues también entonces le hemos dado nuestro toque personal y a mí personalmente me gusta, valga la cacofonía, me gusta mucho trabajar con las músicas de sanación y la gente cree que la música de sanación es solamente ahora la que está de moda. No, 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 no. Cuando yo estaba niño, mi hermano era coleccionista de música en los años 60 y hay mucha música de sanación. Y vemos que incluso uno se da cuenta que las canciones, y muchas canciones, o tienen un componente romántico o tienen un componente sexual. O sea que ya nosotros nos están metiendo la sexualidad de muchas maneras desde la infancia. Y transgeneracionalmente, desde nuestros ancestros, pues bueno, ha sido una dualidad muy interesante, porque nos muestran la sexualidad con mucho tabú, pero por el otro lado, nosotros no nos damos cuenta cómo estamos hablando de sexo en las canciones. Por ejemplo, Henry Dussel, en un libro muy lindo que es de la erótica latinoamericana, él es un sacerdote, teólogo, y él decía, miren, nosotros que somos tan avergonzados, que nos tapamos, incluso hasta se utilizaba el taparrabos y una cosa y la otra. Y nos mantenemos en las primeras comuniones, en los entierros, en los matrimonios, regalando ¿qué? Flores. Y no nos damos cuenta que las flores son los órganos genitales de las plantas. O sea que estamos regalando pipís y vaginas a todo el mundo y no nos damos cuenta de eso. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, impresionante. Cuando yo me leía ese libro y él hablaba precisamente o de esa doble moral o de esa especie de camuflaje y de la vergüenza que nosotros cargamos con la sexualidad, porque verdaderamente nosotros somos muy, muy vergonzantes. Y vemos también cómo hoy en día la sexualidad se ha llevado a un terreno, digámoslo así, hasta vulgar. Vemos hoy en día las canciones, la música, por ejemplo, el reggaetón, y yo creo que hemos estado viviendo unas polaridades. Vivimos un moralismo muy fuerte con mucha represión que sin lugar a dudas eso ha tenido un impacto muy fuerte en la salud sexual del ser humano.
no es por casualidad que tantas mujeres sufran de cáncer de útero, de cáncer de seno y muchos hombres cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido una represión y una amiga médica, María Eugenia Betancourt, Betancourt, ahí en Medellín, ella tenía un centro que se llama La Metáfora. Ella decía, un cáncer fácilmente puede ser un orgasmo mal dirigido, así de sencillo. Y vemos que efectivamente dentro de esa perspectiva es una condensación energética por el uso inapropiado de la energía sexual. Yo la sexología la he estudiado desde dos líneas. Uno, desde la parte formal académica y la otra desde el tantra, que son complementarios, porque a nosotros aquí en Occidente nos han mostrado la sexualidad con mucho tabú, con mucho sesgo. Pues en la entrevista que me hizo una vez Ismael Cala, yo le dije, yo empecé a estudiar sexualidad sagrada cuando tenía 8 años. ¿Cómo así? Sí, porque me fui para la Iglesia de la América y llegué y vi la María Magdalena, vi que no había nadie en la iglesia y le levanté la falda a ver qué era lo que tenía por allá abajo. Y qué decepción tan horrible porque no veía sino tuercas y tornillos, pero yo ya tenía una curiosidad sexual, porque nos han vendido esa curiosidad sexual. Sin embargo, el tema con respecto a la forma en que nosotros vamos viendo la sexualidad, por ejemplo, hay una película que yo me reservo mucho para recomendársela a las personas, pero en terapia se la recomiendo, El amor es éxtasis, y uno ve, a mí me gusta mucho mirar los personajes de las películas. ¿Por qué? Porque tiene una implicación simbólica. Los que me conocen aquí saben que yo trabajo con el análisis de los sueños, la interpretación y la interpelación de los sueños. Y no es por casualidad que en esa película, que es una pareja que tiene problemas a nivel sexual, pues él se llama José y ella se llama María. Y miren ese asunto tan simbólico. Ustedes que de pronto han asistido a las procesiones de Semana Santa, uno ve a José y María y lo menos que se imagina es que ellos tuvieron una vida sexual activa. Uno no se imagina a José caminando tomado de la mano por la playa con María, tocándole una nalga, cogiéndole una teta. Yo soy un poquito mal hablado para los que no me conocen. ¿Por qué? Porque uno se imagina que ellos son unos santos ahí, uno ve a José, ese santo pues que ni siquiera la Virgen María sin pecado concebida. Entonces ahí vienen ya una serie de información que está siendo sin lugar a dudas traumática para nosotros, ¿ya? Entonces, dentro de esa misma perspectiva, el Tantra nos muestra una visión muy distinta. Ellos en la India nos muestran que todos venimos de un encuentro amoroso entre Shiva y Shakti, que Shiva y Shakti están por allá en la estratosfera teniendo actividad sexual y sus orgasmos nos llegan a nosotros. Imagínense esa visión tan hermosa de que ese placer, ese éxtasis, ¡fua!, nos lo están regando a todos nosotros por acá. Y uno, Mira cómo es el símbolo, ¿no? ajá, No, el no Jab Jung, esa es Oriente. la posición del Jab Jung. Y nosotros tenemos a María y José totalmente asexuados, ¿no? Y eles Totalmente veneram asexual. esta imagen. Entonces, hablar de sexualidad y constelaciones familiares, yo diría que es hasta relativamente fácil. ¿Por qué? Porque realmente nosotros todos cargamos muchos traumas sexuales, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, uno se da cuenta que dentro de esa visión de lo que es en el Tantra, estamos siendo productos continuamente de un orgasmo continuo y podemos vivir en plenitud nuestra sexualidad. Mi El amor, vivir, deixa sí, falar mi uma amor, cosita aqui. Eu atendo muitas mulheres, não, sobretudo, e vem sempre com esse prejuízo de que sexualidade necessariamente está reduzida a um ato sexual, a masturbação, verdade? Então, é muito importante começarmos a educar-nos, não? Quando o Ramiro habla de energia sexual, é a única energia que temos. É que quando as pessoas pensam que é sexual, ah, então é energia para ser sexo. Não, é tu energia de vida, porque tu vienes desta energia, desse encontro sexual, verdade? Então, essa informação é tão forte que é capaz de provocar a comunhão, não? A integração de duas células de duas pessoas e iniciar uma vida.
Entonces, esta energia que uns, dentro do que o Ramiro habla, no, do Tantra e da parte oriental, hablamos de Kundalini, é a mesma coisa se há aqui psicólogos, não? Quando Freud falava de la libido, não? Então, assim, a pessoa tem baixa libido, baixo desejo. Pero o desejo não é só para sexo. O desejo, a libido, a energia sexual é para a vida. É o que nos dá ganas de despertar todos os dias por la manhã. É o que nos llena de esperança que vamos ter um novo amanhecer. Terminou, uma pessoa morreu e que vai abrir um novo ciclo, vão encontrar outras pessoas, vão entrar novas pessoas em tu vida, um amor que se vá, verdade? E abrir-se a outro, graças a esta energia, a esta libido, a esta energia sexual. Sí, linda. Que esa energía sexual, pues, es la energía vital. Y ojo con esto, que lo mencionaba en el Congreso de Amibio, y es el hecho de que los grandes teóricos de la economía hacen clara referencia a cómo la forma de transmutar, procesar la energía sexual nos lleva a alcanzar objetivos, a materializar, ¿sí? Ahí viene, a mí me gusta mucho contar chistes, ¿no? Pero hay un chiste precisamente de un niño que por casualidad llegó y miró por la endija de la puerta y vio al papá y la mamá teniendo intimidad sexual. Y la mamá, él vio a la mamá que estaba desnuda, diciéndole al marido, mi hijo, dame un hijo, mi hijo, dame un hijo. Y el niño vio eso y salió corriendo para el cuarto de él y llamó al papá. Papi, papi, papi. Cuando el papá llegó, el niño estaba desnudo. Papi, dame una bicicleta, papi, dame una bicicleta. En última instancia, es una fuerza vital, una energía para poder materializar. Es un chiste, pero tiene su implicación profunda, ¿ya? La Não, gente cree, inclusive, meu amor, para as dime, pessoas que têm falta problemas financeiros, é uma forma de expressão de repressão sexual. Não? Porque sí, quando estamos integrados com nossa energia, com nossa sexualidade, com o prazer de sermos quem somos, verdade? Nos conectamos com um campo vibracional de abundância e expansão. ¿Verdad? Porque es energía de vida. Entonces, cuando tenemos problemas de represión sexual, traumas sexuales, vão se reflejar ou em problemas de enfermidades físicas ou em problemas de questão financeira, ¿verdad? Que é um impedimento de fluir em la salud, de fluir em la abundância financeira, influir en el amor, influir em tus relaciones, no trabalho, em tu en la capacidade de prosperidad. generar, de prosperar. Sí, hay un asunto que es bien importante entender. Tú ahora bien claramente lo decías, mi amor. La energía sexual, la energía vital, por ejemplo, la diferencia entre Carl Gustavo Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, y Jung, era que Jung decía que la libido era energía sexual únicamente. Pero Carl Gustavo Jung decía, no, 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 la libido es energía vital, ¿sí? Es solamente energía. ¿Qué es la energía? Es un algo que se mueve entre dos polaridades. Entonces uno puede mirar como el masculino y el femenino, ¿sí? Y aquí hay un asunto muy importante, porque cuando a mí me llega un paciente, yo miro, evalúo su nivel de vitalidad. Y eso, por ejemplo, esos chistecitos por ahí de que, ay, ve, esa mujer está de mal humor, parece que está mal comida. O él también, porque también a los hombres nos pueden dejar mal comidos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar apropiadamente la sexualidad, efectivamente nosotros podemos direccionarnos incluso hasta para la toma de decisiones. Miren, uno para tomar decisiones no necesita sino dos cosas. ¿Qué cosas? Energía y claridad, ¿sí? Si yo estoy en un cuarto totalmente oscuro y tengo mucha energía, corro para allá y ¡pum! Me doy un golpe, corro para el otro lado, ¡pam! Para allá, ¡pam! Tengo mucha energía, pero no tengo claridad. Si yo tengo claridad, pero no tengo energía, entonces yo digo, ay, sí, por ahí está la puerta, pero ay, qué pereza, no tengo energía. Entonces nosotros evaluamos. Y miren lo importante de este detalle, que la energía sexual es una de las energías más poderosas. ¿Por qué? Porque hace mover. Miren,
un toro, un perro, cuando siente el olor de una hembra en celo, ¿qué pasa? Se vuelve activo. Mire nosotros los seres humanos, cuántas cosas no hemos hecho por ir a conquistar una mujer. Alejandro Jodorowsky lo dice claramente en su libro de metagenealogía. Él hace referencia a otro autor, no recuerdo cuál es, pero dice que una de las cosas que fundamenta la existencia es el sexo. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos moviendo en eso y ahorita vamos a llegar al punto de cómo se articula con las constelaciones familiares. Hay un punto que para mí es muy significativo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la sexualidad sagrada, la gente cree que sexualidad sagrada es, ay, sí, entonces me visto de blanco, soy vegetariano y voy a levitar mientras estoy culiando. No, 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 espérate a ver. Eso no es sexualidad sagrada. La sexualidad sagrada es cuando yo reconozco lo valioso, la importancia de mi energía sexual, ¿sí? Yo llego y me gusta, voy a compartirles una poesía, se las voy a leer, que me encanta y quiero que los que no han estado me puedan escribir si la conocían, si es un hombre o una mujer el que escribió esa poesía. Me encanta esta poesía. Ya voy un segundo. Se las quiero leer. Dice así haz lo que sea para que no parezca amor. Haz que no parezca amor, que es lo que se lleva ahora. Duelen tantas tripas en nombre de la libertad. Tú dices libre y yo digo cobarde. Cobarde todo aquel que no es capaz de comprometerse con el instante. Cobarde todo aquel que no está presente cuando el otro está desnudo y vulnerable. Cobarde todo aquel que puso un límite desde el principio. Yo es que no quiero nada serio, como si no fuera lo suficientemente serio estar dentro físicamente de otro ser humano. Yo es que no creo en las etiquetas, como si ponerle nombre a las cosas fuera algo malo. Yo es que busco pasar el rato, como si la vida fuera para siempre. Hay algo tan neurótico en nuestra actual manera de relacionarnos, tan irrespetuoso con la vida, tan impaciente, y queremos más picante, más gorda, más grandes, más altos, más guapas, más fuertes, más delgadas. Nos aburrimos porque no nos soportamos a nosotros mismos, porque no queremos que nadie nos conozca, porque es más sencillo empezar de nuevo cada poco vendiendo nuestra mejor cara, porque es mucho más sencillo follar que limpiar lo follado, porque tenemos miedo a que en el fondo seamos un auténtico fraude, a que cuando el otro arañe un poco vea que no hay nada serio. Y aquí seguimos rascando, cambiando cromos repetidos, poniéndonos ropa interior cara para que otros se limpien los pies al entrar, haciendo del amor una servidumbre de paso. ¿No sientes a veces que tú vales más que todo eso que haces? Que tú eres un jodido milagro, con tus ojos que todavía pueden ver, con tus pies moviéndose para llevarte al lugar que quieras, con tu boca capaz de dar las gracias, con tu piel ocupando una plaza en el mundo. ¿No sientes a veces que tú mereces más que lo poco que te dan? 2 besos mal pegados, 3 minutos entre las piernas, 5 embestidas y un WhatsApp. No me agobies. Lo más triste es que esta sociedad ha conseguido invertir los papeles. Ahora, si dices que sientes algo, estás loco. Es muy pronto, muy arriesgado, poco inteligente. Dime tú cómo lo haces para no sentir algo cuando lo haces, cómo se finge la vida, cómo se hace para que no parezca amor y que simplemente parezca un accidente. Esa poesía a mí personalmente me impacta mucho por el sentido profundo de comprender la sexualidad como algo sagrado. Y ahora sí vamos a ir articulándolo con el tema de las constelaciones familiares. Antes, meu amor, Sí, me sí, mi amor. gostaria. Qual é o nome? Estão perguntando, meu amor. Lá Sí, se llama comparte, haz lo está que aí sea você. para que no parezca amor. De pronto lo voy a compartir en el chat el chat de Constelando con Reyani y Ramiro. Isso eu pongo também em minha comunidade, porque é mulheres da comunidade. E, meu amor, antes mesmo de entrar propriamente nas constelações, acho que é importante trabalharmos um pouco a definição do que é um trauma sexual, não? Um Ok, trauma, não? sí, linda. ¿Quieres hablar tú un poco de eso? Sim, posso ser, e tu complementa, não é problema. Muitas vezes as pessoas dizem ou minimizam os traumas, não, isso não foi nada, já está superado, verdade? Pero trauma é uma situação que tu vives que, em nível psicológico, o que é o nível psicológico?
lo que tú piensas y el nivel emocional que tú sientes, tú no tienes estrutura para soportar esta situación, ¿verdad? Porque tú és muy pequeño, porque tú no tienes experiencia de vida, lo que sea, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese trauma? A situação ela é encapsulada para que tu puedas sobrevivir. Então, entram vários mecanismos que nós chamamos mecanismos de defesa del ego, que para que tu soporte essa situação, que tu não venhas a ter uma dissociação psicótica, não? Que tu entre aí como uma crise esquizofrênica, ou incluso, amor, tu cerra os micrófonos? Déjame, yo voy viendo que si micrófonos están abiertos. Ok. Sí, ya. Ou, inclusive, uma ruptura em nível fisiológico, não? Tu pode ter um aneurisma, tu pode ter um ataque de coração, tu entra num estado de pânico tão grande, verdade? Porque tu não estás conseguindo lidar com aquela situação, que tu cérebro, tu mente vai tentar liberar, porque quando entramos numa situação que não sabemos o que fazer, em termos, vou falar um pouco de neurociência, verdade? É como se prendesse todo o cérebro. Todas as neuronas entram em vibração buscando uma alternativa, uma salida para aquilo. Então, a temperatura cerebral eleva-se muito. E aí como um apagão, verdade? Então, assim como passa no sistema elétrico de nossas casas, verdade? Quando tu sobrecarga, cai o sistema, a chave. Também algumas áreas do cérebro, sobretudo a parte do córtex pré-frontal, que é onde podemos raciocinar, reflexionar, ele apaga, porque não consegue lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas não recordam seus traumas, verdade? Elas vivem os sintomas. Elas não sabem explicar por que frente a uma situação que tem nada que ver, a pessoa começa a ter sudorese, começa a gaguejar, começa a ter palpitação, verdade? E ela não sabe o que está associado. Por quê? Porque uma coisa muito interessante com nossa mente, que ela não é linear, o cérebro, não? As relações com o que estamos vivendo não é linear. 2 mais 2 são 4. Não. O trauma pode estar associado a um ruído, uma buzina, a algo que tu escutou em aquele momento. Então, se há uma dissociação daquilo que tu viveu, que tu não pode suportar, certo? Com um estímulo que foi afuera. Então, se aí vão desarrojar as fóbias, as pessoas que começam a ter medo de cucarachas, de aranhas, de lugares cerrados, verdade? Por quê? Porque há uma dissociação entre a imagem do que se viveu e o sentimento, a emoção. Então, um dos mecanismos é exatamente separar. Então, se as pessoas começam a ter reações semelhantes com a que tiveram lá naquele momento, pero não justifica, não sei por que estava super bem e comecei a ter isso. Por quê? Porque há uma associação, talvez com uma buzina, talvez com um color de roupa, talvez com uma forma de mirada que tu recebiste naquele momento. Então, a causa raiz se queda lá atrás. Por isso que as constelações que agora Ramiro vai falar, elas são tão contundentes em liberação desta, em italiano, não, quando isso minha especialização em Itália, chama-se remosso, que é essa energia que se quedou aprisionada e que não há um entendimento, ela está dissociada da razão, verdade? Para quê? Para te proteger. O problema é que tu empiezas a madurar, tu empiezas a ter outras experiências e para tu mente, aquela situação, tu continua tendo 3 anos,
tendo 4 anos, ou tendo se uma violação sexual que tu viste na adolescência, o que seja, tu continuas para a mente vulnerável. Então, a parte inconsciente de onde se quedou não quer se revelar, porque aún crê que tu não vai colapsar se tu tomas consciência sobre aquilo. Por isso que não é tão fácil. As pessoas, ai, eu quero saber, eu quero saber. Porque tudo está a serviço de tu vida, ou melhor, de tu sobrevivência, verdade? Do que passa dentro dos mecanismos mentais. Então, tudo que tu vas trabalhar no corpo, porque esta memória, ela foi dissociada de tu mente para proteger-te, pero ela está em tu corpo. Ela está como uma coraça, como uma situação, como, por exemplo, se são traumas sexuais de violação, como um vaginismo, não? Que é quando os músculos da vagina se apertam tanto que não consegue haver penetração, verdade? Que é um medo horrível. Em outras palavras, são formas de expressão do medo, da situação de pânico que a pessoa passou por alguma situação, não? ¿Quieres complementar, mi amor? Sí, mi amor, me parece importantísimo lo que tú estás hablando en términos de lo que es los traumas. Y aquí quiero articular dos palabras que son muy significativos, o tres, varias palabras, ¿no? Una cosa es un trauma y otra cosa es un complejo. Cuando uno tiene un accidente, entonces, por ejemplo, me daban un golpe, entonces, tuvo politraumatismos, o sea, golpes que recibió mi cuerpo que no estaba preparado para recibir ese tipo de golpes. Pero lo importante y muy común en nosotros los seres humanos es que pasa algo muy interesante y es que nosotros, por ejemplo, tuvimos un trauma, después tuvimos otro, de las mismas características. Pongo un ejemplo con algo que no tiene aparentemente nada que ver con la sexualidad. Llega el niño recién nacido, de un añito, y se cae a la bañera y se está ahogando. Eso es un trauma. Se estaba ahogando. Después pasa por una piscina. El mismo niño ya tiene 5 o 6 años. Cae a una piscina y se está ahogando. Y lo sacan. Luego va por un lago. Se cae en ese lago y lo mismo. Se está ahogando. Después va en una lancha en el mar y se cae y se está ahogando. Cuando son traumas similares, entonces, ok, quedó con un complejo con respecto a, bueno, sufre de hidrofobia, por ejemplo. Ojo, en la sexualidad, ¿qué pasa? Por ejemplo, al niño, lo ven por ahí, ay, mírenlo como lo tiene de chiquito o alguna cosa, o un abuso sexual, ¿cierto? Que el tío, la tía, en fin, listo. Pero después viene a otra persona y está el borracho, borracha y ¡pran! Vuelve otro abuso sexual, otra información. Por ejemplo, yo nunca aprendí a bailar y yo era muy tímido. Y como yo no aprendía a bailar, yo me enredaba mucho. Yo no era, mejor dicho, no era capaz de caminar y comer chicle porque me enredaba. O comía chicle o caminaba, pero las dos cosas no podía. Pero recuerdo que una chica me dice, ay, no, venga, que yo sé que usted sí sabe bailar. Y yo, no, venga, yo le enseño. Y cuando salimos a la pista de baile, ella se burla de mí. Ay, mire lo que tan bobo, así de ser en la cama. Y yo, ay, qué pucha, ¿cómo así? Trauma sexual. ¿Ya? Entonces, cuando son una serie de traumas que tienen una misma connotación, se convierte en un complejo. Por eso nosotros, la mayoría de nosotros cargamos muchos complejos sexuales. Incluso hablamos de traumas y yo diría complejos transgeneracionales. ¿Cómo así? Cuando llega, por ejemplo, pasa con lo de lo que hablan en el libro de Este dolor no es mío, el experimento con los ratoncitos. Para los que no lo han escuchado, se los cuento brevemente. Cogen un laboratorio y meten 50 ratones, hembras y machos, en una jaula. Les sueltan aroma flor del cerezo, una descarga eléctrica. No para matarlos, pero sí para traumatizarlos. ¿Sí? Al rato, otra vez una descarga de aroma flor del cerezo y una descarga eléctrica. ¿Sí? Y vuelve y dice, no para matarlos, pero sí para traumatizarlos. Los pobres ratoncitos, hembras y machos, no tenían
por dónde escaparse, no tenían con quién luchar y desarrollan algo que en psicología se conoce como la desesperanza aprendida. Y es cuando ya sentían el olor a flor del cerezo y ya simplemente se estresaban porque sabía que venía la descarga eléctrica. Los traumatizan por 3 meses, ¿sí? Al cabo de los 3 meses los llevan a otras jaulas y los llevan a que se reproduzcan, a que tengan hijos. Esos hijos a que tengan hijos. Los hijos de los hijos a que tengan hijos. Y así varias generaciones. Y nunca más, ni a las originarias, ni a los otros, nunca más, ni aroma flor del cerezo, ni descarga eléctrica. Toman luego la tercera, cuarta generación, la llevan aparte y les sueltan aroma a flor del cerezo. Y esos que nunca habían sentido descargas eléctricas se estresaban tanto como las tatarabuelas o las tatarabuelas, y ellos nunca habían recibido descarga eléctrica. Nosotros heredamos el color de piel, la estatura, el color de los ojos, pero entonces heredamos también traumas, también heredamos virtudes. Ah, vea, toca piano como lo tocaba el bisabuelo, y ni siquiera sabía que el bisabuelo tocaba piano. Entonces nosotros podemos heredar, ojo, rasgos biofisiológicos o procesos biofisiológicos y situaciones que desde la epigenética se comprenden como situaciones que son más de un orden distinto a lo biofisiológico específicamente. Entonces, póngase a pensar las bisabuelas, las tatarabuelas nuestras que fueron sistemáticamente abusadas. ¿Por quiénes? Por los bisabuelos. Y nosotros cargamos con todas esas heridas, con todos esos traumas. Esos son los traumas transgeneracionales y en constelaciones se evidencian bastante significativamente. Entonces, eso es lo que yo podría complementar. Linda, ¿quieres agregar algo más? No, está Bueno, bien. Uma coisa também quero sim. Se nós outras mulheres, não, pensamos que nós outras já nascemos dentro do útero de nossas madres com um número de óvulos que podemos ter, distinto de los hombres, verdade? Que eles desarrollam espermatozoides. Pero nós outras nascemos que é o tempo que dura nossa menstruação, não é verdade? Porque depois terminam os óvulos. Então, tudo que nós outros sentimos dentro do útero de nossa madre, verdade? Se queda de alguma maneira impresso em nossas células. Então, vocês imaginem quantas coisas, quantos medos, quantas situações difíceis, não? Passou nossa madre, e aí vamos mais atrás, verdade? Porque se o feto já tem os óvulos, então nossa abuela, não? Porque cargou minha madre e minha madre já tem o óvulo que me gerou. Então, o que passou diretamente, aqui Ramiro falou desta experiência, não? Porque heredamos estas, vamos pensar assim, esses avisos de peligro através do instinto de sobrevivência, não? Então, não é por casualidade que heredamos também estes traumas para proteger a vida posterior. Então, vocês percebam que os bebês nascem cada vez mais desarrollados do que os bebês de gerações atrás, não? Antes nasciam com os ojitos cerrados, hoje já nascem com os olhos abertos. É uma coisa louca, não? ya nacen Rapidamente. pidiéndole el teléfono a la vecina. Sim, sistema nervioso. Porque como me gusta estudar neurociência, não? A parte cerebral é cada vez mais ativa. Já nasce com uma parte ativa que antes não era assim, verdade? Então, traemos esta informação, pero además de isso, o que estou querendo mostrar a vocês, que nós outras traemos tudo que passou diretamente em nós outras com nossas abuelas. Por quê? Porque minha madre já estava dentro de seu ventre e já contenia os óvulos, e sendo que um deles me generou,
Então, eu tenho informação direta, não é indireta, é direta. Por isso que muitas vezes as constelações, como somos sexólogos, nos aparecem muitas pessoas com situações sexuais, não? Então, muitas vezes a pessoa, ponemos a abuela e a pessoa, mas eu nem sei quem é minha abuela. Não importa. Porque exatamente por não saber de sua história, talvez esteja carregando na história de tua abuela, que não és tu. Por isso que Ramiro falou desse livro. Tu falaste, não, esse dolor não é meu, não, meu amor. Sí, mi amor. Porque heredamos dolores, sofrimentos, traumas que realmente não são de nós outros. E enquanto não traemos luz, ou seja, consciência, estamos subjugados a este trauma inconsciente. Quando já temos consciência, podemos decidir. Del contrário, as decisões que tomamos são influenciadas 90% de situações inconscientes e, infelizmente, situações limitantes, verdade? Porque por instinto de sobrevivência, ok? Vamos evitar coisas que talvez tu queiras um destino diferente, verdade? Tu queres correr o mundo, tu não queres mais estar em tu país, e de alguma maneira tu sale. Eu tive experiência com clientes, por exemplo, que tentaram sair de seu país várias vezes e não conseguiam se quedar, não conseguiam permisso, não conseguiram nada. E quando sua madre, que foi a generação anterior, conseguiu sair e sanar o que tinha que sair, essa pessoa pode sair e se quedar. Então, se são coisas que diz coincidência, eu não creio. Por todos esses anos, não, Ramiro tem mais de 20 anos, eu 10 anos. Vocês não têm ideia de lo que já vivimos, não? Com centenas e centenas e centenas de pessoas, e que depois de uma constelação abre-se um mundo, não? Em relação àquilo ali. Queres Sí. contar, meu amor, aquela situação daquela paciente que tinha problemas de orgasmos, não? E que participou indiretamente, vivendo na situação de la abuela de la constelada, e que o marido viajava. No recuerdo, mi amor. Si quieres, cuéntalo tú porque no lo recuerdo. Se uma cliente, não, que dizia, eu não creio nesta vaina, não vou ser parte disso. E o Ramiro, bueno, aqui o interessante é que se tu crê ou não crê, funciona igual, porque se ativa a informação, porque não é uma informação que está em la mente, é uma informação que está no corpo. Por isso que chamamos de memórias afetivas. Como tu e tus ancestros se sentiram afetados por suas experiências. La mente é uma coisa muito interessante, verdade? La mente cria uma película, porque interpreta as sensações do corpo. As sensações que traem dolor, la mente diz: esta situação foi horrível. As situações que traem prazer, a mente diz: ó, vou recordar a situação que foi maravilhosa, verdade? Pero em realidade, a mente interpreta as sensações dentro do filtro que traemos, ou seja, de nossas crenças, daquilo que aprendemos que é bueno, malo, certo, errado. Então, dentro desses prejuízos, a mente interpreta o que tu estás vivendo e cria uma impressão mental, ¿verdad? Pero tu cuerpo carga com o real del que tu viviste, ¿verdad? Entonces, quando hacemos a constelação, não importa se tu crê ou não, porque vai ativar essa informação em tus células e vai liberar o que necessita liberar em nível de celular, em nível de corpo, ¿verdad? Então, essa pessoa foi fazer a constelação e foi como indireta, ou seja, como um participante do grupo, não a pessoa diretamente intervenida, ó. Então, se ela participou de outra constelação, e aquelas coisas que não são casualidades, sim sincronicidades, ela foi elegida para ela ser a abuela que tinha uma série de traumas sexuais e desenvolveu uma série de enfermidades, não? Ela tinha miomas, uma série de coisas, endometrioses.
Pero ela não sabia que estava representando a abuela dela constelada, porque trabalhamos com as constelações ocultas, as pessoas não recebem letras. E só depois, ao final da constelação, que elas vão entender o que está passando, porque elas podem expressar-se com total pureza, verdade? Sem prejuízos. Então, ela hizo a constelação, depois descobriu que era a abuela, blá, blá, blá. Ok. Saiu de aí, depois chamou Ramiro. Diz, não sei se é a constelação, pero eu estou com uma inflamação urinária, uma infecção urinária, uma inflamação urinária. Comecei a ter ardência, verdade? Ardor para urinar. Será que foi a constelação, Ramiro? Ué, o corpo é maravilhoso, ele vai encontrar a forma de liberar, não? E toda a inflamação é uma forma de purificação, porque quando queremos esterilizar algo e não temos um líquido, que hacemos? Colocamos em água e ponemos a ferver. A inflamação é adentro uma flama, não é? Para quê? Para depurar o que necessita. Nosso corpo é maravilhoso. E foi depurar allá nos Países Bajos, veja, verdade? Que era o que tinha aí como problema, como síntoma. E depois ela te chamou porque veio a menstruação, não era, meu amor? Aí depois não estava pressupostado vir a menstruação, ela disse, que paina é essa? Agora eu fiquei nem menstruada, não? Que coisa terrível. Parará. Depois de 4 dias, a pareja voltou de viagem. Acho que às 6 da manhã, deixa um mensagem para mim, menos mal que não foi durante, verdade? O encontro com o marido, dizendo, já consegui ter um orgasmo, já consegui ter um orgasmo. Quer dizer, então tu diz, e ela, será que foi nas constelações? Bueno, se foi ou não foi, que bueno que tu tuviste um orgasmo. ¿Verdad? Entonces el cuerpo va liberando memórias de medo, ¿no? Porque el miedo te hace tener toda esa contracción, ¿verdad? Y para tenermos orgasmo, hay que relajar, hay que estimular o sistema parasimpático, que nos permite gozar, que nos permite amar, sair del controle, ¿verdad? E se nós temos medo, não hacemos isso. A mente não permite fazer isso. Então, são coisas muito fortes que as constelações vão revelando. Bueno, mi amor, era isso que queria comentar. Sí, entonces en ese mismo orden de ideas y gracias a la capacidad creativa del ser humano y sobre todo la creatividad direccionada desde la sexualidad, porque mucha gente cree que la creatividad es, ay, sí, venga, hoy se disfraza Reyán de policía y yo de ladrón y entonces le corro por toda la casa y ella me persigue. No, eso no es creatividad. La creatividad es cuando nosotros buscamos alternativas para resolver problemas viejos o nuevos. Eso es creatividad. Y las constelaciones te ofrecen ese recurso de la creatividad, porque no solamente identifican el origen, sino que te dan herramientas para que empecemos a procesar. Por ejemplo, nosotros tenemos una metodología, hacemos trabajo, por ejemplo, con las personas y nosotros trabajamos las constelaciones ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Los que están acá ya saben cómo son, que a la persona no se le dice qué es lo que va a representar para no sesgar la información. Porque si yo llego y le digo a alguien, vení, te pido el favor que represente a mi suegro y dice, me cae mal porque es mi yerno. O si uno le dice, pues vení, representa una gonorrea que yo tengo, como maluco ser la gonorrea de alguien. Entonces nosotros más bien le ponemos letras. Y es impresionante cómo esa información desde la creatividad va cogiendo fuerza. Y nosotros, por ejemplo, muchas veces utilizamos, por ejemplo, un personaje que represente los traumas sexuales, pero nadie sabe que ese personaje representa los traumas sexuales. Primero que todo, para hacer una lectura del campo, a ver qué es lo que nos muestra el campo. Pero después, de una manera ritualística, como lo trabaja principalmente Alejandro Jodorowsky. Entonces nosotros ya, cuando se están revelando los personajes y sabemos que esos son los traumas sexuales, lo podemos acostar en el piso. Y la persona que está sanando, que está trabajando, la ponemos a que camine con una música de fondo sobre sus traumas sexuales.
nosotros le decimos a la gente, cuando alguien está pasando por encima de un representante en el piso, no es que esté pasando por encima de la persona, sino está pasando por encima de la energía que lo tiene bloqueado. Y como hay una música de fondo, eso tiene un impacto a nivel del subconsciente que efectivamente tiene su resultado luego en la vida diaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona ya sabe, ya, yo estoy pasando por encima de mis traumas sexuales. Yo los puedo superar, puedo ser creativo. Ahora veo que esa era una información del niño, la niña o el adolescente herido, pero que todo eso se puede superar porque eso es creatividad. Trascender todos esos traumas, trascender todas esas limitaciones complejos, incluso un asunto que es muy importante y que tiene que ver con una sola palabrita, y es la culpa. La exposición que yo hacía en Namibio hacía referencia a un gran psiquiatra, David Hopkins, que él trabaja en un libro muy interesante que se llama El poder contra la fuerza. Él habla de emociones, cómo tienen una vibración, y las de más baja vibración son la vergüenza y la culpa. De hecho, están relacionadas. Una persona cargándose con culpa siente vergüenza. Entonces, trabajar esos aspectos que nosotros muchas veces a nivel inconsciente, por ejemplo, tuve la fortuna de tener un maestro en la universidad que era sacerdote católico, apostólico y romano, pero además era filósofo, antropólogo y sexólogo. Y yo le hacía una pregunta, porque él decía que una de las cosas con las que más teníamos que trabajar los psicólogos era con la culpa que la gente carga. Entonces yo le decía, padre, ¿y entonces por qué en la iglesia, cuando uno va a misa, le dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y él me decía, sí, y peor aún, dándose golpes en el timo. O sea, nosotros nos fuimos cargando de unas culpas absurdas. Y generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Buscar culpables, afuera o adentro. Y en la búsqueda de culpables, eso no resuelve nada. Hay que superar eso, porque es que desde el origen mismo, cuando a Adán le preguntaron que por qué comió manzana, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. A él le faltaron cojones para decir, yo quise comer manzana, fue mi decisión. Porque hasta donde yo tengo entendido, en esa época no existían revólveres y metralletas, o sea que Eva no le pudo poner un revólver en la cabeza y se le denigran y fue tantas, come manzana o te pego un tiro. Tampoco le pudo haber dicho, es que si no comes manzana me voy con el vecino, porque ni vecinos sabían. Entonces, ahí es cuando nosotros, dentro de los acompañamientos que hacemos, ya sea en consulta individual, ya sea en constelaciones familiares, trabajamos con esos traumas, con esos complejos, esencialmente con los miedos, las culpas y las vergüenzas. ¿Ya? Entonces uno muchas veces pone esos personajes en las constelaciones, miedos, culpas, vergüenzas, y luego se ritualiza para yo decir, bueno, voy a trascender esto, voy a buscar una alternativa de ir más allá. Es más o menos lo que uno puede ir articulando. Linda, no sé si abrimos un espacio para las preguntas, habíamos pensado hasta las 9:30, o les enviamos o ponemos la meditación y después los escuchamos. No, hacemos as perguntas. Não sei se tu queres fazer a meditação, porque sempre resulta, não, meu amor, que as pessoas ficam muito movidas, aí temos que profundizar, não sei. Bueno, y sí, Sobre, yo tengo un paciente ahora más tarde. Entonces, pois más bien, é. lo que voy a hacer es, Acho que podemos abrir para perguntas, não? Porque a ideia é que vocês puedan aceder a informações, a que vocês puedan sacar suas dúvidas relacionadas a sua própria vida, não? Estas charlas, nossa ideia é que podamos nos tornar acessível a vocês, não? Às vezes as pessoas, eu não puedo nesse momento a ser um processo terapêutico, não sei de onde buscar informação. Então, se a ideia das charlas gratuitas para a nossa comunidade é poder dar acesso a nós outros, verdade? Sem que vocês talvez não puedan nesse momento disponer financeiramente, não? Então, nós estamos aqui com essa intenção de servir a vocês. Às vezes damos informação, verdade? E as pessoas querem coisas muito específicas. Então, que tal les parece de vocês traerem perguntas? Eu vi no chat algumas que coisas. hay una pregunta. Uhum. Podem Eh, abrir câmera, ou se não querem mostrar, se pode abrir micrófono. Mas aqui tem algumas cositas que foram escritas.
que buenos ejemplos. Mi abuelo materno estuvo en la cárcel por intentar violar a su propia hermana. Ele estava enamorado de ella. ¿Cómo se manifiesta en los hijos de él o los nietos o bisnietos lo que él hizo? Perfecto. Entonces hay varios Mi asuntos bien abuelo importantes. Y materno. aquí viene con una pregunta que le planteo muchas veces a las personas, o más bien cuento primero una historia, ¿sí? La historia de una profesora que le dice a los niños y niñas en la escuela, mañana vengan con su papá. Y resulta que un niño se acerca a la profesora y le dice, profe, es que yo no tengo papá. Y él llega y le dice, la profesora dice, claro que tú tienes papá, es más, mañana venga que yo te voy a presentar para que reconozcas a tu papá. El niño, que era como de 8 años, sale corriendo para la casa y le dice a la mamá, mami, mami, ¿usted por qué me mintió? ¿Usted por qué me dijo que yo no tenía papá? Si la profesora dice que sí tengo papá, es más, que mañana vaya que me lo va a presentar para que yo vea a mi papá. Y la mamá se queda mirando y dice, ¿cómo diablos este mucharejito sabe, perdón, cómo diablos la profesora sabe quién es el papá de este mucharejito si ni siquiera yo sé? Porque yo en ese mes estuve como con 10, 15 y no sé quién es el papá. Hasta yo voy a ir para ver quién es el papá. De pronto es un Brad Pitt, de pronto es un tipo de plata, en fin. Al otro día por la mañana, la mamá organiza bien bonito al niño y se organiza ella también bien bonita. Se pinta los labios de rojo, se pone tacones rojos y se va para la escuela. Cuando llegan a la escuela, llega la profesora y dice, ¿estás listo para ver a tu padre? Y el niño dice que sí. Y la profesora le dice, mira, ya detrás de esa cortina vas a ver a tu padre. El niño sale corriendo, corre la cortina y se encuentra con un espejo. Y se le acerca al niño y le dice, mira, tú saliste de tu papá y tu mamá, pero tu papá y tu mamá nunca van a salir de ti. Y no es una metáfora, porque genéticamente y epigenéticamente, tu padre y tu madre están dentro de ti. Y ahí está toda la historia de ellos. Y yo reconozco a tu padre en ese color de piel que no es el color de tu madre. Y te reconozco a tu padre en esa mirada o en esos gestos que hace, gestos de tu madre. Y la madre empieza a recordar quién era el padre de ese mucharejito. Entonces, ¿afecta? Sí. Ese hombre que trató de violar a su hermana, que estuvo en la cárcel, ojo con esto. Y ahí es donde las constelaciones miran aspectos muy importantes. Voy a hablar de dos. Uno de ellos son los secretos familiares. ¿Por qué? Por las vergüenzas. Y en las constelaciones se revelan los secretos. Pero lo otro, muy importante, que se trabaja en las constelaciones es que todos, absolutamente todos, cargamos con víctimas y victimarios. Entonces, puede activarse la víctima o el victimario en un descendiente. Puede activarse. ¿Y cómo se puede activar? La repetición de una historia que de pronto no teníamos conocimiento, pero que se va repitiendo. Esas historias no solamente se dan a nivel familiar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1814, fue elegido Lincoln como congresista en Estados Unidos. En 1914, o sea, 100 años después, fue John F. Kennedy el que fue elegido como congresista. Ambos presidentes, Lincoln y Kennedy, fueron asesinados. Los vicepresidentes se llevan 100 años exactamente de diferencia en el natalicio. Aparte de eso, Lincoln tenía una secretaria de apellido Kennedy, Kennedy tenía la secretaria de apellido Lincoln. O sea, se van repitiendo historias. Hay un libro que se llama Ay, mis ancestros, donde hace referencia precisamente a el tema de lo que nosotros traemos como el síndrome de aniversario. Sin darnos cuenta, se repiten esos síndromes de aniversario. Entonces se puede manifestar y la pregunta mejor, ¿y cómo podemos sanar eso? Sim, meu amor, em termos de sintomas claros, ¿no? Que nosotros vemos nas constelações quando há situações sexuais, ¿verdad? Problemas realmente de transtorno de deseo, medos,
infundados, não? Problemas de anorgasmia, que a pessoa diz, mira, eu não tenho nada que passou comigo, minha vida é assim, minha vida sexual, pero nunca pude, sempre é uma tensão, é um medo, ou a pessoa, ela atua com um perfil, não? Como o Ramiro estava falando, não? De vitimário, querendo prestar vingança? Como se diz em Ajá, espanhol? sí, venganza, mi amor. Vingança, não? Contra os homens, por exemplo, não? Que os homens não prestam, que os homens isso. Então, temos muitos exemplos de situações em que a mulher ela se polariza no masculino também vitimário, não? Porque nós temos as duas energias, feminina e masculina, e ela sai cobrando vingança, não? Decepando cabeças, descalificando os homens, não? As relações dos homens nunca são suficientes. Ela pode até amar um homem. Desses tempos, um exemplo disto, não? Eu atendi uma pessoa que amava muito sua pareja, pero ela disse: eu não sei o que passa comigo, porque eu tenho uma necessidade de descalificá-lo. E quando vejo, já estou fazendo, pero não sei por que hago isso. Por quê? Porque eu lo admiro, pero é uma necessidade quando algo não sai, tenho ganas de matá-lo, não? Então, não é de ella. Isso é uma lealdade familiar, não? Muitas vezes, que é muito comum nas mulheres. E quando vamos pôr no campo, que significa isso? Quando vamos abrir uma constelação e colocamos assim personagens que são ou excluídos, um personagem chamado excluído, ou um personagem chamado vitimário, vítima, vemos como a pessoa que está representando, não? Porque a pessoa não sabe, as pessoas do grupo recebem letras, inclusive vamos elegir uma pessoa que vai representar esta constelada que está querendo mirar esta situação. E é uma identificação impressionante. A pessoa, uau, eu sinto uma, uma ganas de estar com esta pessoa, verdade? Eles não sabem, nadie sabe o que está dizendo, quer dizer, uma identificação com essa vítima, não? Uma necessidade de defendê-la. Então, quando sabemos algumas histórias, não? Há pouco tempo, isso na constelação que foi muito forte. Quando sabemos algumas histórias, não? Quando essa constelação, a pessoa dizia que havia escutado que a abuela tinha um pacto de muerte, não? Com, com, com uma situação, não? Que não posso abrir muito. Pero quando pusemos no campo, em realidade, esta pessoa tinha a chave, não? De las vítimas e de los vitimários. Ela carregava essa dualidade. Então, às vezes, essa dualidade vai se expressar em um esquizofrênico, não? Pessoas que, que não conseguem lidiar com os conflitos, não? De los dois lados, suicidas, não? Que de uma forma inconsciente dão sua vida, não? Para salvar aquele bisabuelo, não? Não sabem por que fazem isso, por uma tendência suicida muito forte. Então, Lades, existem muitos sintomas, tá? O hecho de ter passado algo sexual não significa que um descendente vá trazer um sintoma sexual, certo? Porque na realidade, todo o processo em que alguém impõe uma situação, não? Que a pessoa não tem consentimento, isto é um abuso, isso genera um trauma, certo? E os sintomas de los descendentes não necessariamente será sexual. Então, eu quero mostrar com isso, inclusive, quando uma pessoa, um descendente se suicida, é, nós outros como psicólogos perguntamos, não? Quando uma pessoa diz assim, "Doutor, eu quero morrer, que parte de ti tu queres matar? Não é? A pessoa, ela está totalmente identificada ou com um trauma, com a vergonha, com uma situação e ela se define por essa situação. Isso não é real. Isso é um aspecto da pessoa. Então, quando a pessoa vem com isso, que parte tuya tu queres deixar morrer?
Então vamos mirar para isso e vamos deixar morrer, vamos deixar que se vá. Então, a constelação, ela busca, ¿no? Onde está a causa raiz. E tu vas trabalhar allá, porque não é no passado, porque se está reflejada no presente, então é um assunto presente, não? Então, muitas vezes as pessoas perguntam quais são as temáticas que puedo trabalhar em uma constelação. Pode extrair de todo, pero que esté reflejando no presente, ¿verdad? Porque mover no passado por mover no passado, isso não nos interessa. Está no passado, pero se o passado ou está no presente, porque não está no passado. Então, esta situação necessita ser profundizada, ok? Sí, Mais veo cositas varias. aqui, meu amor. ¿Cómo, mi amor? Vamos mirar aqui no chat. Tem mais coisas. Sí, están contando de situaciones y hay algo que yo quiero aprovechar. Ya leí las preguntas, una que habla de que Os tu programas que se hermano. repetem, ou traumas que se repetem na família. Sí, yo Ela está quiero dizendo decir desde a algo que, bisabuela. sí, Todas são viúdas. sí, quiero precisar algo que eh, reforzamos y vimos también en ese congreso de Anibio sobre la diferencia entre curar y sanar, ¿sí? Ah, sí, lleva a estornudar. Bueno, eh, curar es ir al efecto, sanar es ir al origen. Cuando vamos al origen y nosotros podemos resignificar, resimbolizar la experiencia, ya no somos más ese niño, entonces podemos hacer un corte. ¿Para qué? Para nosotros no tener que repetir esa historia y que nuestros descendientes tampoco la tengan que repetir. Y hemos visto bastantes casos de personas que afortunadamente con las constelaciones hacen esos procesos y ven el beneficio no solamente para ellos, sino hasta para la familia. Yo de hecho tengo una, un testimonio, lo voy a compartir aquí porque ella me autorizó, pero era una mujer, eh, segundito, eh, aquí está. Imagínate, fue en el 2023 y ella me autorizó, porque me autorizó a compartir esto, fue en septiembre, ya voy a llegar ahí. Y fue en su primera experiencia, le pasaron varias cosas. Miren, por ejemplo, porque yo a veces le digo a la gente, una de las cosas es que en las constelaciones aprendemos a ser sinvergüenzas, ¿cierto? Como decía mi papá, mi hijo, que se le caiga la vergüenza de la cara. No era que se me cayera la cara de la vergüenza, sino que se me cayera la vergüenza de la cara. Y entonces aquí esta chica comparte su experiencia, porque yo le digo a la gente, exprese lo que está sintiendo sin filtro. Y dice, hola Ramiro, no sé si es coincidencia o magia, no lo entiendo, o aún tú me puedes explicar qué relación hay en esto. Yo hice constelación y yo era el novio de la persona que consteló. Ella tuvo relaciones horribles, al igual que yo la tuve, me identifiqué con ella. Y te acuerdas cuando le dolía el ano, yo era la futura relación buena y así lo sentí. Y resulta que me fui a un crucero y mi novio, la buena relación que tengo ahora, me dio anillo de compromiso justo después de esta constelación y me manda las fotos de lo que había logrado, por ejemplo. Tenemos también el testimonio de una chica que en Orlando, ella se consteló con nosotros, no podía tener hijos, le pusimos, en la constelación se hizo un trabajo muy lindo, después se le recomendó, también hizo biodanza con Reyán, y también se le puso una tarea adicional y 9 meses después de la constelación quedó en embarazo y tuvo un hijo. Tengo ese testimonio en YouTube. Ah, Es bien linda esa historia, ya eso lleva su sim. ratico. Bueno, entonces, Mira, amor, vamos sí, seguir com as perguntas? sí, ¿hay alguna otra pregunta? Dale, mi amor. Sim, meu amor, tem várias. Dale. Por exemplo, se mi papá me tocava, não sei hasta onde haja chegado, pero hace pouco encontrei que foi ele porque escutei sua voz e me recordou isso. Então, este é um exemplo clássico, ¿no? De como há uma separação, ¿verdad? Então, quando há uma situação, mira, isso aqui também é muito importante.
nós outros podemos ser responsáveis por lo que hacemos, pero yo no puedo ser responsable como la otra persona toma para si lo que yo doy. Que quero dizer isto? Mira, um ninho ou uma ninha, verdade? Os padres podem cambiarlos, banharlos, ser lo que sea, verdade? E el niño ou la niña pode sentir muito prazer no contato com este padre ou com esta madre. Pero eu estou fazendo como padre. Eu estou limpiando, lavando, pero el niño ou la niña pode tomar isso como uma situação invasiva. Depois que entende que aquilo não se pode sentir vergonha por el placer que sentiu ao ser tocado nos genitales, a ser lavado, que nós outros, como padres ou como pessoas que vamos cuidar de los niños, hacemos. Então, isso pode, em seu inconsciente, ser generado um trauma. Pero isso não quer dizer que eu fui e esse dano voluntariamente. Então, muitas vezes as pessoas chegam querendo encontrar culpables por seus traumas, verdade? Como isso, não? Recuerdo meu papá, pero não sabemos se isso passou ou isso foi uma história que tu mente elaborou para bajar a culpa por el placer. Por exemplo, eu não estou dizendo que seja isto, estou usando este exemplo para ampliar nossa mirada, verdade? Porque muitas vezes o que nos causa mais trauma é sentir prazer com uma situação que deveria ser desagradável, certo? Porque quando somos ninhos, sentimos prazer em ser tocados. Isso faz parte, não? E a biodança é uma reeducação para o contato, não? Tocar é vida, pero há que também saber dar limite. E como nós outros ninhos não sabemos dar limite porque nos parece placenteiro, natural, depois, quando pensamos a entender, nos toma uma culpa horrível, verdade? Então, aí que é o trauma, não? Porque como fui capaz de sentir prazer com meu padre, com minha madre, e entra aquele desespero e a mente necessita entrar com os mecanismos defensivos e separar. Então, se parou a voz do padre naquele momento de prazer, não sabemos. Pero mira, não necessitamos ir lá, em português se chama escarafunchar, não sei como se diz, amor. No sé, mi amor. Escarafunchar. Ir lá e sair buscando a raiz da raiz, não importa. Importa como isso, a hora, está afetando tua vida. Ou isso te parece uma explicação para um síntoma que tu estás sentindo. Então, aí amerita trabalhar. Pero se saber se isso foi real ou não, não importa. O importante é o quanto foi real para ti. Mira, eu me gusta muito conversar com minha madre de recuerdos que tenho, verdade? E quando conto minha história, minha madre me mira, mas de onde tu sacaste isso? Eu digo, como assim? Não foi assim que passou? Não foi assim que passou. Aí ela conta outra versão e eu digo, mas mamãe não foi assim, porque para mim, a verdade é essa que eu cuento, verdade? Então, o mais importante, muitas vezes as pessoas querem ir lá, buscar, questionar, trazer a responsabilidade para o outro, porque tu foi vitimário, como tu foi capaz. Importa isso. Importa, como o Ramiro está dizendo, e agora adelante, como vou ser para que isso não me afete? Então, as constelações, a biodança também, a biodança é maravilhosa porque é uma reeducação para o contato e todo trauma genera uma coraça ao contato. E isto vai interferir em tuas relações. Sim ou sim. Não importa se são relações amorosas ou relações laborais com tus colegas, com tus amigos, vai interferir.
Então, às vezes, a pessoa não tem consciência e começa a ter alergias, não? Alergias é uma forma de tu corpo te ajudar, porque não há consciência. Então, se tu empeça a ter um aspecto da pele que as pessoas não querem tocar, ou tu empeças a subir de peso, não? A ganhar peso, porque o corpo te sente que tu estás vulnerável. Então, quanto mais tecido adiposo que tu tienes no corpo, mais defensa tu te sientes, ok? Inconscientemente, ok? Então, todo isso tem uma repercussão em tu corpo. E solamente tu sabes quais são os sintomas que tu estás sentindo. Não existe uma regra, não existe uma norma, não existe uma causa e efeito direto. O espectro de efeitos, de consequências é imenso. Não? Recuerdo uma vez que hicimos uma constelação de uma muchacha que não conseguia ter trabalho, certo? Não conseguia. Então, se eu quero constelar, porque não posso ter um bom trabalho? Tenho coisas que não me gustam, aquilo que eu quero, que sinto que é minha vocação, minha paixão, não me chamam, não me vêm. Então, fizemos a constelação e apareceu uma situação de aborto na constelação. Não? Que não importa como apareceu, que ela lo que apareceu na constelação era um aborto. Perguntamos a ela, em seu ouvido, não? Porque se a pessoa não quer revelar, não revela, se ela havia tenido alguma perda, e ela nos mirou, queria nos fuzilar. Não? Como que isso tem a ver com o meu trabalho? Eu digo, nós outros miramos, não sabemos, mas é o que o campo está mostrando, que há uma situação de não merecimento, porque há uma culpa aí, verdade? Mas isso nadie sabe. Como vocês sabem? Bueno, parece nós somos consteladores, não miramos o campo. Há uma informação que nós outros sabemos ler. Tu queres trabalhar isso? E ela, ok, mas assim, não? Trabalhamos na situação. Ela saiu um pouco assim, não satisfeita, não, que isso vai haver. Depois de uma semana, nos escreve dizendo que há 3 anos atrás ela havia concorrido a mandado seu currículo a um posto que lhe gostava muito, que era o que queria, e depois de uma semana chamaram ela para esse posto, que era justo o que ela queria desde 3 anos atrás, porque trabalhou que no merecimento. Porque pensamos que as coisas estão resoltas, pero quando sentimos culpa, vibramos no merecimento e começamos, por magnetismo, a atrair situações de desafios, de retos, para expiar culpas. Então, passou isso e se reflejou desta maneira. Às vezes levamos 3 anos para entender, verdade? Como se refleja. Às vezes levamos uma vida inteira para entender. O importante é que a vida é uma força hacia adelante, hacia a expansão. Se algo em tua vida está bloqueado e não estás conseguindo expandir, porque tu estás atrapado inconscientemente a uma situação do passado, tuya ou de tu família, ok? Sí, Linda, yo quiero dar respuesta a dos preguntas, Uhum. ¿no? Y ahí vamos terminando. ¿Una endometriosis podría ser resultado de un trauma sexual de algunos ancestros? Sí. De hecho, cuando les hablaba de la chica que no podía tener hijos, su síntoma era la endometriosis y ovarios poliquísticos. Vuelvo y les digo, como les decía al principio, esos traumas sexuales nos afectan. Y Seferino Lara dice, cuando uno pasa por un abuso sexual de niño, ¿cómo afecta como adulto? Bueno, yo no tengo problema en contar una experiencia mía, porque un tío mío, primero que todo hay que diferenciar entre un abuso y una violación. El abuso es cuando no hay penetración, no puede no ser lastimar, o sea, no hacer daño, pero por la diferencia de edad o por la condición física o mental de una persona, entonces eso es un abuso. Entonces yo, por ejemplo, fui abusado por un tío. Ese masturbaba delante de mí y un niño de 7, 8 años, pues veía un pene todo grande
y uno de los complejos que yo tenía era que sentía que tenía el pene pequeño. Entonces eso es una forma de cómo lo afecta ese tipo de abuso. Ahora, cada abuso, y por eso se tiene que mirar en la entrevista que le hacemos a la persona cuando se va a constelar, cuál fue el tipo de abuso, cómo fue el abuso, para poder entonces direccionar ese sentido y dentro de ese aspecto, pues poder encontrar el camino de la trascendencia en ese sentido. Porque todos los abusos se pueden sanar. Todo el alma tiene capacidad de sanar. Bien, yo he tenido dos pérdidas y realmente laboralmente y económicamente no Sí. está bien ni estable, estoy bien ni estable. Sí, muchas veces por una sensación de culpa o porque muchas veces incluso no es ni siquiera porque sean abortos provocados, sino que hay una dificultad para materializar y eso tiene que ver con la sexualidad. Eso puede ser traumas sexuales. Por ejemplo, una mujer que vio que su mamá fue muy maltratada, una cosa y la otra, entonces a nivel inconsciente estructura todo un mecanismo de rechazo a ser madre. Y aunque mentalmente diga yo quiero ser madre, Uhum. tan empieza a tener abortos espontáneos. Pero es el cuerpo el que está rechazando. Hay un libro muy Isso. bueno que ayuda a trabajar eso, se llama Amor, Deseo y Trauma. Ya es muy bueno de este Franz Rupert. Es un libro muy profundo y habla de eso y cómo uno lo va trabajando, lo puede ritualizar Sim. y lo va E, superando. e nós Algo, mi outros amor, que yo quiero que vemos. tú hables, Linda, porque a mí me parece que es, el libro se llama Amor, Deseo y Trauma, de Franz Rupert. Amor, Deseo y Trauma. Lo pueden encontrar en Amazon. Linda, yo creo que es bien importante que tú hables porque una de las formas en que tú trabajas a través de la biodanza y constelaciones familiares, por ejemplo, el retiro que haces en Orlando, el de Afrodítese, es un trabajo y lo que vamos a hacer en Grecia, pero el que vas a hacer en Orlando, que es para mujeres, para que se conecten precisamente con la trascendencia de esos traumas transgeneracionales, puedan Sim. resignificar su É resignificar. reconectar-se com a força dela vital novamente, verdade? Sí, Eu hago há 15 anos, não? Um programa chamado Casa das Mulheres. Aqui há várias que participaram, que estão participando. E hago, desde que vim para cá, hago em Orlando. Então, se eu alquilo uma casa assim, de 12 habitações, são casas grandes, maravilhosas, para trabalhar a autoestima da mulher, não? Para estarmos aí super confortáveis. Contrato uma chefe para cozinhar e vamos trabalhar, ¿no? Desde o corpo, estas memórias que estão no corpo. Eu uso muito lo que chamamos, ¿no? Los arquétipos de las diosas, que são memórias coletivas, ¿no? De uma informação que há um patrão que nos leva a uma resposta, ¿no? De comportamento, um tipo de emoção, um tipo de pensamento que pensamos que só passa com nós outras. Quando começamos a conversar, vamos vendo que isso passa com todas nós outras. Por isso que é uma memória coletiva, não? Dentro de los roles, de los papeles que foram atribuídos às mulheres, sobretudo na vida ocidental, não? Onde há desde que começou lá a invasão pelos povos bárbaros, não? Nós outras começamos a ser objetificadas, não? Tratadas como objeto de câmbio, uma série de coisas que traemos todo. Isso é um abuso, verdade? Fora que nós outros não teríamos autonomia sobre o nosso corpo, não? Há muita coisa assim. Então, eu trago muita coisa histórica para começarmos a trabalhar. Pero esses retiros são 4 temas, são 4 retiros que estou fazendo a cada 3 meses, verdade? Que é um que é trabalhando o feminino saudável na mulher. Então, aí passamos por los traumas da maternidade, traumas sexuais, conexão com nossa fonte espiritual. O outro tema é o masculino saudável na mulher. Não? Ou, infelizmente, temos as mulheres estão muito polarizadas em seu masculino, que é estar a serviço do mesmo patriarcado, porque o machismo, que não é o masculino, verdade? É um transtorno do masculino que vivemos até hoje, é entrar em competência, não?
Exatamente por um complexo de inferioridade, entramos nessa competência de que somos superior, não? Então, se a mulher hoje está na outra polaridade, não? Que as mulheres são melhores que os homens, infelizmente nos reunimos para falar mal de los hombres, ¿verdad? Então, se dizer que não hacen nada bem, que somos nós que hacemos, que está sempre aí. Então, é um trabalho muito lindo de integrar esse masculino, sair dessa polarização e integrar com o próprio feminino. Conceituar o feminino em nós outras. Não baixar nosso masculino, mas subir nosso feminino. E este, que vou atender de 4 a 7, penso que tenho aún 4 cupos solamente, são para 16 mulheres, é um trabalho muito personalizado. Esse vou trabalhar Afrodite, que é a conexão com tu força vital sexual e o goze de viver. Também é todo vivencial com biodança, com rituais, hacemos muitos rituais. E o quarto tema que deve estar sendo el ano entrante será sobre conexão com tu força primal, que são tus instintos, que é muito importante. É uma área que está olvidada por ser um prejuízo, não? Que os instintos são malos. E, infelizmente, os instintos é que nos garantem a sobrevivência. Se não atendemos de forma consciente, de repente nos tomam na força. Muitas vezes chegam mulheres aqui dizendo: não sei como fui capaz de acertar o coça. Por quê? Porque esse instinto necessita ser nutrido e tu não para bolas para ele. Então, se ele te toma, e hace muitas vezes tomar ações não funcionais para alimentar em termos de instinto. Então, é muito importante, temos 12 instintos, tá? Tanto os homens como mulheres, necessitamos conhecê-los e nutri-los. Então, esse é um trabalho muito lindo que hago desde aí. E agora, em maio, de 2 a 12 de maio, vamos estar indo à Grécia, também a ser um trabalho muito lindo, chama-se Mitos e Mágia, em Grécia, e que também vamos estar trabalhando essa parte sexual no sentido da energia sexual, do goze de viver, trazer o Dionísio, Afrodita. Cada lugar que vamos não é um turismo simplesmente, é um turismo de autoconhecimento, que conhecemos lugares hermosos, desfrutamos e também todos os dias hacemos vivências, ou com biodança, ou movimentos de constelação, ou rituais, ou meditações. É um trabalho muito lindo, não? Que hacemos em outros países e aqui também, não? Vamos a Sedona, el ano entrante, enfim. Estamos aí sempre traindo. Vocês se quedem no chat, não? Constelando com Regiane Ramiro. Nós temos as pessoas que querem fazer viagem com nós outros, temos um outro chat. Podem aí nos comunicar de eu quero pertencer a Viajando com Regiane Ramiro, que aí sempre estamos nutrindo com os viajes que vamos fazer. Bueno, mi amor. Bueno, sí, yo creo que yo ya les voy a compartir la meditación en el chat de Constelando con Reyani Ramiro y tú lo compartes, mi amor, con tu comunidad de mujeres. La Sim, meditación que es para liberarse de cargas sexuales. exatamente. E as mulheres que querem informação sobre Afrodite, escrevam diretamente para mim, não? Os teres que estão no chat, busque lá administradores, eles vão ver o número de Ramiro, que é o 401, ou o 1000, que é 954. Tanto faz, pero o 1000 é 954. Diga, eu quero informação sobre Afrodite, tá? Eu tenho um preço especial para quem reserva o cupo com $400 hasta 20 deste mês. E depois ele saldo pendente, vá pagando em 2 cotas, em novembro e início de dezembro, tá? Vai ser de 4 a 7, em Orlando. Sandra, ¿me puede escribir para yo ponerle el link? Sandra, tú me escribiste por WhatsApp al 401-359-0049 y ahí yo te mando un link para que entres. Mi amor, te mandé a ti la meditación porque tú la pones más bonita, dices esta es la meditación y la compartes entonces en los chats y Tá eso. vendo? Listo. Bueno, queridos, um placer, como sempre, estar com vocês. Las que deixam as câmeras abertas nos encanta, porque nós hablamos com uma parede, verdade? Assim, miramos vocês e nos encanta mirar as caritas, ver assim, quanto estão entendendo, não estão entendendo. Então, isso para nós outros é muito valioso. Graças por abrir suas câmeras. Graças Perfecto. por Gracias.
Gracias, gracias. Y por también los luego, mensajes, por los mensajes de gratitud, ¿no? De estar sí, haciendo estos... sí, gracias. Y mantenerse en ahí, más de, al principio eran 94 personas, muy, muy chévere. Y eh, vamos a hacer chaca, chaca, dice excelente. ¿Qué le iba a decir? Luego compartimos esta grabación para que la puedan volver a ver, escribir con detalle. Y nosotros Ah, qual somos, é o chat para ingressar ao grupo? ya, Viviana, se tu estás aqui, tu já entraste mi no amor, chat. no, ya no, no, yo se la acabo de mandar a ella, mi amor. Ah, tá. Por quê? E como é que ela entrou cá? Porque yo le mandé Ah, agora a un grupo de personas, entendi. ya. Muito bem, tchaca tchaca, graças por tanta bela informação, muitas graças por seu tempo, muitas graças, 1 milhão de abraços para vocês também, muitos besitos e que durmam bem. Bye, Gracias, bye. gracias.